Bom dia, meu povo. Vocês me perdoem ontem. A live, o vídeo acabou antes do fim. Eu tive um problema sério aqui com meu celular. Eu gravo e eu esqueci de desvaziar a memória dele. Ele encheu e acabou não comportando e cortou a nossa mensagem pelo meio. Mas hoje eu pretendo terminá-la. Então, vamos ver se a gente consegue passar para vocês aquilo que Deus nos orienta. Vamos fazer uma oraçãozinha, pedindo a Deus para nos acompanhar, para estarmos conosco e seguirmos o dia com a gente, em paz. Quando nós estamos com Deus, Ele nos protege o tempo todo. É só estar com Ele. Vamos lá então. Ó Deus, obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por essa máquina que nos possibilita levar a tua palavra para muito mais pessoas, pessoas que a gente não sabe onde está, quem são, quais são essas pessoas, como elas assimilarão a tua palavra, Deus. Nós pedimos que eles possam ter humildade para entender a palavra, aceitar a palavra, Deus, e viver a palavra, e se tornar filho de Deus, como todos nós pretendemos sermos salvos e, como eu tinha começado a falar ontem, ser herdeiros de Deus, herdar aquilo que Deus vai nos dar, com todo o amor que sempre teve por nós. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Bom, gente, vamos continuar. Ontem eu estava falando sobre herança, né? Que nós somos herdeiros de Deus a partir do momento que somos filhos de Deus, pertencemos à família de Deus. Então nós somos, como diz Paulo lá em Gálatas 4, 7, nós somos herdeiros de Deus. Se somos herdeiros de Deus, o que nós vamos herdar? Eu já falei ontem que não é a salvação a gente consegue pela graça com o nosso merecimento. Ou seja, merecimento que eu falo que a gente, desde que nós possamos estar apto a ter a graça de Deus. Nós andarmos segundo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, aí nós temos a graça. Nem merecemos, porque nós pecamos todo dia, nós somos pecadores. Eu sou, todo mundo é, nós somos pecadores. Nós pecamos com os nossos olhos, as coisas do mundo, nós pecamos com os nossos ouvidos, nós pecamos com aquilo que a gente fala. Mas Deus nos perdoa, desde que você confesse seus pecados a Deus e peça perdão. Ore ao Deus único, aquele que pode nos salvar e nos dar essa herança maravilhosa, que é viver com Ele, junto dEle, a partir da nossa morte, da nossa passagem por essa terra aqui. Se nós somos filhos de Deus, não pertencemos a este mundo, nós estamos passando por aqui. E se estamos passando por aqui, um dia nós vamos sair daqui. E aí a nossa esperança é ir para junto de Deus, para junto do Pai, junto de Jesus. Viver junto com os anjos, com as pessoas que já foram. Isso é muito interessante. Então, vamos ver o que nós vamos herdar. Eu falei ontem do Apocalipse, eu não falei ontem do Apocalipse, capítulo 21. Vamos ver o que João, quando esteve na ilha de Patmos, ele foi inspirado, foi arrebatado em espírito por Jesus, e Jesus revelou para ele tudo o que iria acontecer no fim dos tempos, depois da vida desta terra aqui. E muito interessante nós sabermos isso e estarmos preparados para isso. Então eu vou começar a ler aqui os versículos do capítulo 21. Vamos lá. Versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O que Deus está dizendo aqui? Que essa terra vai acabar, vai sumir, vai desaparecer. Ele prometeu lá em Noé que não acabaria mais com o mundo com água, tanto é que tem um arco-íris quando chove, quando o tempo fica nublado. Mas ele vai acabar com a terra. Provavelmente agora seria com fogo. Acaba com tudo e torra a terra, acaba com a terra. E vai fazer uma terra nova para os salvos. Um novo céu. Então, o que nós podemos saber? Essa terra nós vamos voltar. O céu vai ser aqui. Olha só a interpretação que pode ser essa.
nós vamos viver numa nova terra, num novo céu, junto de Jesus. Ele fala que na Bíblia, depois do arrebatamento, Jesus volta, prende o diabo na terra e reinará com a gente por 1000 anos. Depois vem o final. Ele solta o demônio por um tempo e depois acaba definitivamente com ele e viveremos aí eternamente com Deus, como ele a princípio nos criou. Vamos para o versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, e adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Presta atenção. Eu acho que Deus está dizendo aqui que vai criar novamente o paraíso. Aquele paraíso que ele criou lá para Adão e Eva, que eles não pecaram e saíram, foram expulsos, ele vai criar novamente. Vamos viver em paz com os animais. Não vai ter mais fera correndo atrás de animais, não vai ter fera correndo atrás da gente, não, o bezerro vai viver bem com o leão e assim por diante. Vai ser harmonia total. Veja lá em Isaías 11:6 como que vão viver os bichos. 11:6. E então está criando aqui novamente para os salvos, para os que salvarem, os que morrerem em Cristo, um paraíso novamente. Vamos para o versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com ele e será o seu Deus. Vamos voltar lá em Moisés, quando ele atravessou o povo pelo deserto, tirando do Egito para levar para a terra prometida. O que é que Deus mandou que Moisés fizesse lá, depois que saiu do Monte Sinai e começou a caminhar? Depois que passou pela promessa de, ao invés de chegar na terra prometida, andou com eles 40 anos pelo pecado deles. 40 anos no deserto, como poderia ter chegado em 2 meses, 3 meses, um tempo bem mais curto. Mas eles não saíram do Egito, eles saíram do Egito, mas não tiraram o Egito das suas costas. Queriam deuses, queriam os deuses do Egito, fizeram um bezerro de ouro, então Deus os castigou. Vou deixá-los aqui por 40 anos, porque esse pessoal, essa geração que está com o Egito nas suas costas, possa sair e fica só a nova geração e esquece. Que não conheceu o Egito, conhece e entra na Terra Prometida nova, sem problema. Sem vícios e sem os deuses do Egito. Muito bem. Então, Deus, aí os obreiros lá de Moisés fizeram o tabernáculo e ali Deus passou a viver com eles. Deus vivia dentro do tabernáculo, num lugar como era mais ou menos o templo de Jerusalém, né? Tinha uma parte que era para oferendas, uma parte para sacrifícios e uma parte para oferecer os sacrifícios, que esse era o último, só o sumo sacerdote poderia entrar. E Deus estava ali. Então Deus caminhou com eles o tempo todo. De dia ele botava uma nuvem para guiar e à noite uma chama de fogo no céu, isso para encaminhá-los, para saber, mostrá-los o caminho. Deus o tempo todo com eles. E dava para eles o maná como alimento, porque no deserto não tinha alimentos, então dava o maná como alimento. Fazia brotar água da pedra, do chão, da onde não tinha. E assim, com Deus tudo se resolve, com Deus tudo acontece. Então, olha só o que está dizendo aqui. Como Deus andou com Moisés, com o povo hebreu, né, os judeus, pelo deserto todo, ele vai passar a andar com a gente.
Vai ser um novo tabernáculo aqui, a partir daqui. Então Deus estará conosco o tempo todo. Olha aqui só, que beleza. Vou ler o quarto, versículo 4, capítulo 21, que eu estou vendo. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você já imaginou você não ter mais dor, não ter mais doença, não morrer, não ter tristeza? Você já imaginou isso? Olha o que Deus está prometendo aqui para nos dar como herança, desde que sejamos filhos de Deus para ter parte nesta herança. Já imaginou? Não vai ter tristeza, não vai ter doenças, vai ter harmonia, não vai ter guerras, não vai ter inveja, esses pecados do mundo que tem. Acabou. Que maravilha vai ser. Essa é a herança, esta é a herança. Então, eu vou terminar para vocês deixando essa mensagem. Felicidade total. No céu não tem tristezas. Primeiro, na presença de Deus. Segundo, sem qualquer sofrimento, sem qualquer mazela que nosso corpo tem hoje, de doença, de fraqueza, de nada disso. E o mundo não será mais do maligno, é de Deus, vai ser de Deus, não será mais do maligno. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos de Deus, nós estamos aqui na terra, e essa terra é do maligno, nós somos um corpo estranho aqui, nós somos, como diz um pastor amigo meu, nós somos ETs, extraterrestres. Né? Então, o que nós podemos fazer? Seguir a Deus aqui é difícil, porque tudo aqui é do diabo, tudo aqui é do maligno. Então, temos que ter Deus, temos que merecer Deus, temos que pertencer à família de Deus. Se formos filhos de Deus, Ele nos protegerá de todas essas mazelas deste mundo. Com certeza. E provavelmente, amanhã, eu estou terminando essa aqui, que é a continuação da de ontem. Eu vou, provavelmente, na próxima, amanhã cedo, eu devo fazer um estudo sobre obediência a Deus, desde Gênesis, desde Êxodo, desde Números, lá os 5 livros do Primeiro Testamento, até agora o Novo Testamento, que nós estamos vivendo sobre a égide do Novo Testamento, a partir de Jesus, a graça de Jesus. Né? Então, amanhã eu pretendo, provavelmente, falar sobre obediência a Deus e as consequências de não obedecermos. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê um bom dia, abençoe a tudo que vocês têm, seus parentes, a nossa vida, que Deus abençoe o nosso país. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, nos abençoe, nos proteja e nos dê um dia maravilhoso. Amém.